Boa tarde, pessoal. Mais uma questão aqui da lista de revisão, né? Então, dada a função 2x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 4x menos 27 mais 4x menos 27, encontre seus intervalos de crescimento, decrescimento, pontos de máximo e mínimos locais, pontos de inflexão, aqui está infecção, né? Escrito errado, concavidades e esboce o seu gráfico. Então vamos lá, né? Primeiro vamos descobrir essas três primeiras informações com a derivada primeira, certo? Essas outras, certo? Essas são a derivada primeira e essas outras, aliás, essas outras são a derivada segunda, certo? Então, ok. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Então vou descobrir qual a primeira derivada, né? Supor que a gente chama isso de f, nessa função de f. Então f de x é igual a 2x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 4x menos 27. Então f' de x é igual a 6x ao quadrado menos 24x mais 4, ok? Então, para me descobrir esses intervalos de crescimento, decrescimento dos pontos de máxima e mínimos locais, você tem que fazer o estudo dessa derivada, né? Então, você vai descobrir, né? Vai fazer o gráfico dela, né? Então vamos lá. 6x ao quadrado menos 24x mais 4 igual a 0. Quando você for descobrir as raízes, né? Não vou fazer isso aqui, mas você tem o x1 igual a 2 mais raiz de 30 sobre 2 e o x2 igual a 2 menos raiz de 30 sobre 2, ok? E aí, quando você vai fazer o estudo do sinal, certo? Ele é mais ou menos assim, né? 2 menos raiz de 30 sobre 2 e 2 mais raiz de 30 sobre 2. Certo? Aqui é menos e aqui é mais. Então, note que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Por quê, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui hipotético, certo? Essa função aqui, ó, note que ela está crescendo, ela é crescente, e note que a declinação dela, que é a derivada, né? Aquele mzinho, né? Que é a mesma coisa que a derivada, certo? Ela está com inclinação para a direita. Então, se ele está com inclinação para a direita, esse m aqui é positivo, ou seja, a derivada é positiva. Então, quando ela está crescendo, a derivada é positiva. Quando ela está decrescendo, a derivada é negativa. Porque a declinação, que é a mesma coisa, né, que a derivada, né, o valor da derivada num ponto é a mesma coisa da declinação, né, é o mesmo valor. A declinação, você nota que ela está para a esquerda, né, inclinada para a esquerda, né, então, ou seja, a derivada dela é negativa, né, certo? É interessante vocês verem isso aí com calma, certo? Qualquer coisa, como eu falei, né, eu arranjo materiais explicando isso aqui com bem calma, certo? Porque isso aí já é a parte de ensino fundamental e médio, né, que é sobre declinação, né? Essa declinação aqui é positiva, ó, porque esse ângulo aqui, né, quando você vai tirar a tangente é positivo, que a declinação é a tangente, né? E aqui é negativo, porque quando você vai tirar a declinação disso aqui, né, que é exatamente a tangente desse ângulo, né, essa tangente vai ser negativa,
enfim, né? Então, vocês devem saber isso, né? Então, quando a derivada é positiva, ela é crescente, certo? Quando ela é negativa, ela é decrescente. Então, beleza. Então, vou apagar isso aqui. Vou dividir aqui. Então, os pontos de crescimento, ou os intervalos de crescimento são quando x é menor do que 2 menos raiz de 30 sobre 2, ou x é maior que 2 mais raiz de 30 sobre 2, que é quando eles são positivos, ó. Ok? E os intervalos de decrescimento é quando a derivada é negativa, ou seja, quando x está entre 2 menos raiz de 30 sobre 2, muito feio isso aqui, 2 menos raiz de 30 sobre 2 e 2 mais raiz de 30 sobre 2, ok? Então beleza, né? E o ponto de máximo e mínimo, né? Uma dúvida frequente, eu vejo muito isso, os erros nos portfólios, né? É que o pessoal não está analisando o estudo do sinal, né? Certo? Às vezes a derivada pode ser zero, certo? E, né, ela pode ser zero e não ter máximo ou mínimo local, né? Então, por exemplo, que está no cantinho, né? O y igual ao x ao cubo, né? Ele é mais ou menos assim. E aqui, nesse ponto aqui, a derivada é nula, mas não é máximo nem mínimo local, né? Um ponto de inflexão. Então você tem que analisar direitinho quando que é máximo, quanto que é mínimo. Então, ele é máximo quando, ó, só você fazer um esboçozinho, para você relembrar, ó, ele é máximo, ó, nesse caso ele é máximo, né? Então não precisa decorar, ó, faz um esboçozinho para relembrar, ó, quando, ó, note que aqui está crescente, né? Ou seja, a derivada é positiva, né? E aqui já está decrescente, ou seja, a derivada é negativa. Então, aqui quando ele passa de uma derivada positiva para uma derivada negativa, então ele é máximo, certo? Então, quem é máximo aqui nesse caso, né? Ó, tá na derivada positiva indo para a negativa. É o 2 menos raiz de 30 sobre 2, né? Então, beleza. Então, ponto de máximo local em x igual 2 menos raiz de 30 sobre 2, certo? Tem só um errinho aqui, ó. Copiei errado, né? Sobre 2 não é sobre 3. Pera aí. Que tudo é sobre 3, desculpa. Certo? Copiei errado aqui. Ok. E o ponto de mínimo local? É o contrário. Né? Ou seja, quando ele é mínimo, nesse gráfico, né, ele vai na derivada negativa, depois a derivada fica positiva, né? Então a derivada negativa, depois, ó, a declinação, ó, é positiva, certo? Ele decresce, depois cresce, né? Então quando é que acontece isso? Exatamente nesse ponto, ó. Ele decresce, depois cresce.
Então é no 2 mais raiz de 30 sobre 3. Pronto, né? Agora vamos fazer a segunda parte, certo? Os pontos de inflexão e os de concavidade, né? E as concavidades, né? Então vamos lá, né? Então vou apagar. Deixa eu ver aqui, né? Vou apagar isso tudo aqui. Então, o que são os pontos de inflexão? Os pontos de inflexão é quando é onde o gráfico muda de concavidade, que é a concavidade, né? Aqui é a concavidade para cima e isso é a concavidade para baixo. Então, o ponto em que ele muda de concavidade, por exemplo, aquele quando o y, né, igual x ao cubo, que ele é escrito, desenhado assim, né? Esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Ou seja, aqui a concavidade está para cima, depois a concavidade fica para baixo. Então é quando muda a concavidade, certo? E quando eu sei que a concavidade está para cima ou tá para baixo, certo? É simples, né? A concavidade, quando ela é para cima, a derivada segunda dela é maior que zero. Quando ela está para baixo, a derivada segunda dela é menor do que zero. Ok? E você tem que ver, né? Se há uma mudança, você vai ter que fazer o estudo do sinal também. Aí você tem que ver se vai haver uma mudança de sinal, né? De um sinal que está positivo para um negativo ou de um negativo para um positivo, certo? Apenas igualar a zero não significa que é um ponto de inflexão, né? Por exemplo, nesse caso aqui, y igual a x à quarta, quando você tira a derivada segunda dela, no ponto zero, vai dar zero, sendo que ele não é um ponto de inflexão, certo? Ó, ele sempre tem a concavidade para cima. Então não adianta apenas igualar a segunda derivada a zero não, certo? Você tem que analisar o estudo do gráfico, ver se há mudança de sinal, certo? Então vamos lá, né? Certo? Vou apagar aqui. Então vamos calcular a segunda derivada. A gente tem 12x menos 24. E aí, fazendo o estudo do sinal, né? Isso aqui é uma reta. Dessa forma, aqui é para cima, tá tudo positivo, e aqui para baixo tudo negativo, né? Isso aqui é o x igual a 2, né? Para você saber, volta só, para você saber que o x é igual a 2, basta só igualar a zero, né? Então 12x menos isso aqui, para quem não lembra, né? Igual a zero, isso aqui dá x igual a 2, certo? Então a reta é assim. Então note que aqui a concavidade é positiva e aqui a concavidade é negativa, certo? Então vamos lá, né? Ou seja, antes de fazer isso aqui, então realmente x igual a 2 é ponto de inflexão, certo? Que há uma mudança de concavidade, certo? E x menor que 2, a concavidade é para baixo, ou seja, ela é assim, né? Vou botar aqui do lado. E para x maior que 2, como é positivo, a derivada segunda, a concavidade é
para cima, ou seja, assim, né? Ok? E a gente conseguiu tudo, né? Todas as informações, ok? E aí, para esboçar o gráfico, é bem simples, né? Eu vou deixar esse esboço com vocês, ok? Mas é bem simples, certo? Note que, por exemplo, né, em x igual a 2, você, por exemplo, menor do que 2, né, a concavidade é para baixo, e maior que 2 ela é para cima, então ele vai ser mais ou menos assim, certo? Vamos supor que aqui seja o ponto x igual a 2, ok? Então daqui para baixo a concavidade do x, ou o x menor que 2, né, a concavidade é para baixo, o x maior que 2 a concavidade é para cima, né? Então ele vai ser mais ou menos assim, ok? Mas aí vocês só tem que localizar ele no gráfico, né? Vocês têm que fazer o gráfico direitinho, ver onde é que é o x igual a 2, né? Se é para cima ou é para baixo, né? E aí você desenha esse gráfico aí direitinho, né? Ver se descobre os pontos que encostam no eixo das ordenadas, se possível, certo? Ver se consegue descobrir algum ponto que toca nos eixos das abscissas, né? Para descobrir os pontos que tocam no eixo das abscissas é só botar x igual a 0, né? Ou seja, nesse caso aí vai dar menos 27. Não, desculpa, aliás, no eixo das ordenadas, né? Vai dar menos 27, né? Então vai tocar mais ou menos aqui. E aí pro eixo das abscissas é igual a 0, né? Essa função aqui, né? Ver onde é que ele toca, né? Ver se dá para resolver, né? Ver se vocês conseguem resolver. Se não tem muito problema, o importante é vocês colocarem isso aqui mais ou menos, né? Localizar ele mais ou menos no plano cartesiano, certo? Então, qualquer dúvida, fale no Solar ou nos comentários. E boa sorte.